Olá, bem-vindo ao Memórias da União, que hoje tem o prazer de receber Werneck Barreto, que além de jornalista dos bons, é muito bem-humorado. Espero que você dê boas risadas nessa nossa conversa. Werneck, todo mundo que chega aqui diz que a União é uma escola. E você, qual é a sua impressão de a União? Para mim, a União foi a minha escola, realmente. E eu fui um aluno que tive o privilégio de entrar nessa escola com professores de primeira qualidade. Grandes mestres. Grandes mestres, tipo Antônio Barreto Neto, que por sinal era meu irmão, Gonzaga Rodrigues, Martinho Moreira Franco, Bill Ramos. Só tinha gente boa. Só tinha gente boa. Foi passando o ano e foi entrando mais gente boa, só entrava filé. E eu comecei nessa área aí. Eu nunca tinha nem entrado num jornal. Quer dizer que era completamente... Completamente analfabeto em termos de jornalismo. Mas tinha a referência de Barreto, né? Tinha a referência de Barreto, que era o meu irmão, ele sabia que eu sabia escrever bem, eu era bom de português, vamos dizer assim. Aí chegou um dia e disse, Werneck, tu não quer trabalhar na União, não? Quer ser jornalista? Eu digo, rapaz, Toninho, eu dizia, Toninho, eu nunca entrei nem num jornal, rapaz. Como é que eu não passei nem na frente do jornal? Não, vamos lá e tal. Aí ele disse, tá certo. Aí eu fui com ele. Quando ele me apresentou, estava esse pessoal, porque eu nem conhecia, né? Gonzaga, esse pessoal eu não conhecia ninguém, viu? Aí eu digo, eita, rapaz. Mas eu já sabia, eu tinha a referência dele. Não conhecia pessoalmente. Mas eu tinha a referência. Eu digo, rapaz, me lasquei. Onde foi que me botou? Aí pronto, eu fui apresentado e tal. O Martinho era o chefe de reportagem. Aí disse, Werneck, vem cá, jornalista. Desde o início ele só me chamava assim, jornalista. Aí disse, quer começar a trabalhar? Eu digo, rapaz, eu vim aqui para isso. Aí ele disse, olha, sua primeira matéria vai ser no 15RI. Isso foi mais ou menos quando, Werneck? Rapaz, é difícil de dizer, porque veja bem, eu entrei na União em 71. Era a Secretaria de Divulgação e Turismo que contratava e locava para a União. Foi nesses 70 e pouco aí, 72, 3, foi no começo. No comecinho, quando eu entrei logo mesmo. E aí o Martinho disse, ó, Werneck, faz o seguinte, você vai no 15, está vendo a solenidade lá, aí você vai, pega tudo. Pega tudo, me lasquei. Aí tudo que eles disseram, você anota e depois bota no... Aí bota datilografia, eu digo, rapaz, eu quebro meu galho. Aí disse, então pronto. Aí eu fui, cheguei no 15, ninguém podia abrir a boca que eu... Tá. Levei um mazarão de papel, escrevi bem umas 15 laudas. Foi. Quando eu cheguei, disse, ei, jornalista, eu disse, rapaz, sei lá, pegou tudo o que disseram. Está anotado. Está anotado. Aí eu fui, disse, agora senta aí e bota o que tu visse. Tá certo. E ele aí, eu peraí, 3 laudas eu fiz. 3 laudas de baixo. Quando foi ele disse, olhou assim, fez, tá bom, tá certo. Amanhã tu vê aí como é que vai sair a tua matéria. Aí amanhã eu peguei o jornal, certo de que estava uma matéria, olhei assim, cadê? Aí estava uma notinha desse tamanho, não tinha mais do que 5 linhas, bicho. Eu escrevi 3 laudas para sair 5 linhas. 90 linhas. Rapaz, eu fiquei desenganado. Eu cheguei, quando chegou em casa, eu disse, Toninho, não é possível não, vou mais não. Disse, por quê? Disse, não, rapaz, eu escrevi 3 laudas, eu saí aqui 5 litros. Aí eu disse, é assim mesmo, rapaz. É porque você ainda vai pegar as coisas e tal. Aí eu cheguei no outro dia, eu disse, Martinho, rapaz, é assim mesmo. Você faz o seguinte, para você se dar bem e tal, você faz sua matéria, no outro dia você lê a matéria, você vê o que saiu. Porque nessa época ainda tinha redator, o jornal ainda tinha redator. A União era onde hoje é a Assembleia. Entrei nessa época. Tu entrou no prédio antigo mesmo, prédio né? Antigo mesmo.
aquela cúpula, aquele negócio bonito. Aquela águia, né? Era um prédio lindo, rapaz. Em cima era a redação, embaixo era a oficina. Os linotipistas, os caras na linotip quente. Aquelas máquinas com chumbo, com cheiro de... Cheiro de chumbo. Os caras tudo sem camisa, porque calor, né? do cacete. Derretia o chumbo para formar. Era formar aquele tubo, botava aqui, aí era letra por letra. Entrei nessa época. Aí a Larico foi disse isso, eu fui pegando, né? Eu escrevia, olhava no outro dia, aprimorava um pouco e terminei aprendendo a fazer como É era. tanto, Werneck, eu não sei se você se lembra, quando eu entrei no jornalismo, mais ou menos 10 anos depois de você era o redator que copidescava o meu material. Nessa época eu já era copidesco. Exatamente. Porque eu comecei, né, como repórter. De repórter eu passei a copidesco de polícia. De polícia. O repórter policial era, como era o nome dele, um baixinho. Zé de Souza? Zé de Souza. A União nunca foi afeita a, não sei agora, mas a matéria policial não era muito, não se dava muito. Não era a pauta da União, né? Não era. Aí me botaram para ser o redator e responsável pela página de polícia. Só que qualquer coisa que dava errado, aí botavam um comercial ou tapa-buraco, era na página de polícia, que era menos importante, né? Às vezes vinha comercial que era a página inteira, rapaz. Aí Zé de Souza chegava, né, rapaz, cadê minha matéria? Eu digo, rapaz, deu problema. Deu problema, não sei, deu um problema aí, e os caras botaram assim, mas só dá problema na minha página? Zé de Souza, só dá problema na minha página. Eu digo, na nossa, né, bicho, que eu também estou aqui, né? Também estou aqui. Aí, não, eu fazia o copo desse pessoal. Ô, Werneck, desse tempo ficou alguma amizade, alguma referência que você guarda até hoje? Rapaz, ficaram muitas. Eu lhe digo que todas as pessoas com quem eu trabalhei são referência para mim. Eu tive essa sorte. De Gonzaga Rodrigues a Martim Moreira Franco, Frutuoso Chaves, Carlos Aranha, Frutuoso Chaves que eu chamava de Fedegoso. Fedegoso! Na brincadeira da redação. Fedegoso, olha, Aguinaldo Almeida, o irmão dele, Arlindo Almeida. Rapaz, para mim, sempre foi, a Larico Correia Neto, até todo mundo para mim foi referência. Todo mundo para mim foi referência. Eu saí da União pronto, vamos dizer assim, pronto. Tanto que eu saí da União, eu fui convidado a ser secretário de redação por aquele que era marido de Edilane, como é? Petrônio Souto. Petrônio Souto. Petrônio Souto era o superintendente, eu estava na redação, ele chegou e disse, Werneck, de noite ele chegou lá para mim e disse, olha, eu tenho uma proposta para você, mas você não tem muito tempo para responder não. Responder já. Eu disse, rapaz, e agora? Ele disse, você quer ser secretário de redação? Eu disse, homem, pelo amor de Deus. Botou no canto da parede. Eu disse, nem tempo eu quero. Porque eu gostava de desafio, eu sempre gostei de desafio. E sempre gostou muito da redação, né, Werneck? Muito eu me lembro... Eu sempre fui... Quando eu peguei o métier, como se diz, quando eu peguei o métier, eu fui embora e o meu negócio era a redação. Tanto que o pessoal botava os negócios e aparecia, fazia isso, fazia aquilo, ia para os cantos ser fotografado. O meu negócio era me esconder. Você se lembra quando era a cozinha mesmo que a gente chamava, né, Werneck? Você se lembra quando a gente foi chamado para a TV Cabo Branco, que nós somos fundadores da TV Cabo Branco? Meu negócio era por trás das câmeras, o pessoal aparecia, fazia brincadeira, e eu ficava escondido. Meu negócio era o meio mesmo, assim, o bar pesado. Sempre foi. E também é o seguinte, Werneck, como você veio do jornalismo impresso, era para escrever mesmo, né? Era para escrever, escrevia demais. Tinha facilidade de escrever, graças a Deus, eu sempre tive facilidade. Sabia como contar uma história. Ainda deve saber que depois que o cara aprende é como bicicleta, né? Não cai mais não. Não cai mais não, né, Werneck?
Werneck, e você se lembra de algum episódio que foi importante, que a União divulgou e que enquanto você trabalhava? Porque eu me lembro, por exemplo, teve a morte de Zé Américo, teve Pedro Corredor, uma história de Pedro Corredor, né? Teve a briga de Afrânio com Marcos Odilon na Assembleia. Episódios que eu estou me lembrando aqui agora, só para ilustrar a nossa conversa. Mas você se lembra de algum específico para você, tanto do seu tempo como repórter no início, como depois você galgando os cargos de redação? O maior referência que eu tenho, principalmente na União, foi quando a gente vivia na ditadura, né? E o primeiro presidente militar, o editor era até aquele menino, era Marconi Cabral, Marconi Carneiro Cabral. Ele teve a informação de que o presidente ia ser Orlando. E tinha sido Ernesto. Orlando Gás e Ernesto Gás. A informação era que ia ser um gás. Ele disse, pronto, Orlando. Estufou na União. Primeira página, Orlando. Aí não era Orlando. Isso foi um negócio que ficou na minha cabeça. Um negócio... Porque foi trágico. Chamamos de barriga, né? Barriga. E uma barriga nacional, né? Porque ninguém deu um erro desse. Fez num barrigão. Foi um barrigo maior que a nossa de hoje. Foi. Mas, infelizmente, ele apressou-se de ser o primeiro a dar o negócio, a dar a informação. Aí caiu nessa. Que é uma motivação do jornalismo, né? Dar o furo, né? Ser o primeiro a revelar. O jornalista vive de querer furar a informação, né? Vamos dizer assim. Não é furar a informação, é furar a concorrência. A concorrência. Dá primeiro, né? Dá primeiro. Aí você se lembra dessa história e você, na época, era o quê? Era redator ou era redator? Já era redator? Era redator de cidade. Cidade. De policial eu passei para cidade. É que era a turma da geral, né? Turma da geral. E sabe como eu passei a redator de cidade? Assim, o chefe de reportagem era Aranha, Carlos Aranha. Aí Aranha, um dia eu estava fazendo uma matéria, uma matéria de polícia, aí chegou e disse, Werneck, olha, a União está precisando da ajuda dos redatores. Como assim? Se você vai voltar a ser repórter em algum momento. Eu digo, como assim? Não, porque a gente está com um quadro pequeno de repórter e a gente queria que você, uma matéria pelo menos, você fizesse, cada um vai fazer e tal. Tá certo. Aí eu fui fazer uma matéria e era, por acaso, era uma matéria policial de um caso que estava acontecendo, um caso trágico, sabe, né? Que era aquele negócio de momento. Aí eu fui fazer, eu fiz essa matéria, comecei com, quase que contando uma história, eu fiz a coisa toda diferente. Em vez de você chegar e salpecar o líder, a paulada na cabeça, como dizia, né? Eu fiz um floreio antes, sabe? Para chegar no... Quando a Aranha leu, aí ele fez assim, eu digo, me lasquei, não gostou não. Ele disse, Werneck, rapaz, a matéria está arretada. Chega. Arretada, eu digo, rapaz, se tu não queres passar a ser redator de geral, não? Disse, Aranha, tu me chama um dia. Rapaz, que negócio arretado da porra. Pronto, aí eu passei a ser redator de cidade, de geral, mais especificamente em cidade. E fui aí, galgando, foi quando o menino me chamou para... Petrônio Souto me chamou para ser secretário de redação. Eu era secretário de redação. Quando tinha o secretário de comunicação, né? Que era secretário de divulgação e turismo, e Paulo Santos, marido de Babi. Paulo Santos era o coordenador. E parece que ele andou dando uma arengada com Gonzaga, que era o secretário, e Gonzaga chegou e queria trocar ele. E foi chamar quem? Consultou um pessoal, Aguinaldo, Martins, não sei o que, então esse cara, Werneck, no lugar dele. E eu ia assumir a editoria da União.
Ainda, e parece que, se não me engano, ainda fui editor, acho que por um mês, uns 15 dias, 20 dias. Aí fui chamado para lá para a comunicação. Aí fui. Quer dizer, foi uma passagem meteórica pela editoria. Pela editoria foi meteórico mesmo. Aí fui para a Secretaria de Divulgação e Turismo. Eu era o chefe de redação. E aí trabalhei com Peninha, com Euflávio. Só teve fera, né? Eu só trabalhei com Aninha. Só trabalhei com. Eu estou lhe dizendo que quando você disse, você tem alguma referência? Eu digo, eu tenho várias. Meu mundo é uma referência. Meu mundo em termos de jornalismo é uma referência. Werneck, aí você, da União, você já deu um toque aí, você foi agora nessa última resposta para Secretaria de Divulgação e Turismo e depois você foi para Cabo Branco, quer dizer, deu uma mudada de... Foi. Antes da Cabo Branco eu entrei na universidade. Então quando eu fui para Cabo Branco eu já era da universidade também. Trabalhava lá com o pessoal na comunicação mesmo, na assessoria de comunicação. Com Rubens Nóbrega. Que também tinha sido seu colega aqui na União, né? Aqui na União e no Correio. Rubens Nóbrega teve uma época que ele foi editor da União, do Correio, e ele me chamou, Werneck, toca uma coisa aqui, eu tenho um convite para você. Eu digo, qual é? Ser redator de primeira página. Você só vai escrever para a primeira página. Tá, que honra da bexiga. Eu fui redator da primeira página do Correio por um bom tempo. O pessoal fazia as chamadas da primeira página do Correio, todas eram feitas por mim. Foi quando eu entrei no Correio. No Correio eu entrei 3 vezes. Então, eu era da União, aí eu tive, sim, a União eu tive que deixar. Quando eu estava na universidade, na época de Collor, teve aquela história que você não podia ter acumular, 2 né? empregos públicos. Aí eu digo, entre a União e a universidade. Eu tinha acabado de entrar na universidade, eu era datilógrafo na universidade, inicialmente, porque depois é que eu fui para a assessoria. Mas eu entrei como datilógrafo de pedagogia. Aí eu ainda era isso aí. E quando eu tive que fazer a opção, porque tinha 2 empregos, mas jornalista, não, mas só professor e médico. Fora disso, todo mundo tinha que ir. Aí eu ganhava na universidade menos do que na União. Aí me deu aquele estalo aqui, de qualquer forma, é um emprego federal. O emprego federal, tinha uma época que o pessoal federal estava bem e tal. Porque isso é um ciclo da vida, né? Uma hora está bem, outra hora está ruim, tá? Optei pela universidade. Foi a maior coisa que eu fiz. Foi, né? Porque a universidade me deu, inclusive, campo para me profissionalizar. Eu me profissionalizei depois, porque eu não tenho curso de comunicação. Ah, você é jornalista de patente, né? Patente, aprendeu fazendo, né? Fazendo na marra. Na marra. Como você citou Quando aí. chegou o curso de comunicação, eu fui até chato, sabe? Eu confesso a você que pode ter parecido para algumas pessoas que eu era aquele camarada pedante, vamos dizer assim. Porque eu cheguei lá no curso e tinha um professor lá que sabia muito menos do que eu, não sabia fazer uma frase, formar uma frase. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, por que eu vou? Eu vou fazer um curso que eu sei mais do que os professores, que tive chance de fazer o curso e não fiz. Terminei não fazendo. Mas me profissionalizei depois porque a lei me dava esse direito. Foi até o Wellington Farias, que chegou para mim, descobriu essa lei. Aí quando eu fui enquadrado lá na universidade, no meu enquadramento, a superintendente de recursos humanos, ela conhecia essa lei. Disse, não, o senhor vai se enquadrar aqui como jornalista. E jornalista, eu mesmo não tendo curso superior, eu fui enquadrado como curso superior por ser jornalista. A lei me porque era pela profissão e não o fato de ter o curso, né? Exatamente. Eu não tinha o curso, mas tinha a profissão. A profissão. E essa profissão me dava regulamentada. Regulamentada me dava esse direito. E pronto, aí foi.
Olha, eu sou um camarada de sorte. Deus sempre me ajudou, continua me ajudando. E Foi espero sempre que assim. nunca Olha, te deixe de ajudar, agora, né? para mim, as coisas sempre aconteceram assim, na época. Eu podia esperar, às vezes os caras diziam, rapaz, tu perdesse isso aqui. Eu digo, perdi, porque vem coisa melhor por aí. Eu acho. Sempre foi assim. E vinha, realmente vinha. Sempre que é. Quando eu fui convidado para A Cabo Branco. Cabo Branco, eu não sei nem quem indicou meu nome. Eu lhe digo sinceramente, Mas ali só tinha amigo, né, Werneck? só Silvosias, só tinha eu... mas aí eu digo a mesma coisa. Eu nunca tinha passado, quando eu entrei no jornal, eu nunca tinha passado na frente de um jornal, eu nunca tinha passado nem na calçada de uma TV. É, porque aqui nem tinha, né? Pois é, como é que eu ia ser? Eu fui convidado logo para ser editor, bicho. Eu, você, Silvosias, éramos os editores dos 3 jornais Exatamente. que tinha na época, né? Era Bom Dia, primeira edição e segunda edição. É. Bom Dia era você, eu, primeira edição, e Silvosias, segunda edição, que era o da noite, e eu do meio-dia. Nunca, velho. Aí, quem a gente encontra lá? Erialdo Pereira. Erialdo Pereira. Acabou de um texto enxuto, rapaz. Aí a gente ia escrever, então, peraí, vamos fazer assim. Aí eu, eita, é mesmo. Que a mania minha que eu cheguei foi a mania de jornal, de escrita, né? Quanto mais letra, quanto mais informação, melhor. Na TV você tem que dar muita informação com pouca Espaço, né? Pouco tempo. texto, pouco texto, por conta do tempo. Na TV é tudo, trata-se em segundos. Em segundos, exatamente. Nem em minutos, né? É. Você sabe disso. Aí eu digo, rapaz, eu vou aprender isso também, eu vou chegar lá. Tô dentro, né, Werneck? Estou dentro, se eu estou dentro, eu vou lá. E foi. Me dei muito bem também, porque eu sempre procurei fazer o que me era oferecido, eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia. Podia até em algum momento não sair bom. Aí eu procurava sempre fazer o melhor que podia. E essa foi meu prisma sempre foi isso. Fazer sempre o melhor que eu pudesse. E fui me dando bem. Entrei na área de comercial, trabalhei para Carlos Alberto de Oliveira, que foi secretário de comunicação, então gostava de mim, sabe? Da PBTU também. Aí ele tinha os negócios dele por fora e ele montou uma revista de turismo. E me convidou para trabalhar, eu fui. Então eu trabalhei em revista, a coisa que eu fiz menos foi rádio. Mas mesmo assim, ainda fiz um programa de rádio na Tabajara como é o nome dele? Eu sou ruim de memória para gravar nome. Nome e data não é muito comigo. Eu gravo mais apelido, porque Na brincadeira da redação? Na brincadeira eu boto logo um apelido no cara e fico chamando o cara de apelido. Aí depois eu esqueço do nome do cara. Mas eu fiz também rádio, mas eu fiz tudo que apareceu na minha vida, eu fui convidado, eu fiz. Quando entrou no negócio de internet, esses portais, sites. Aí Rubem Nogueira chegou para mim, tinha um portal no Correio da Paraíba. Aí ele disse, Werneck, tem um convite para te fazer. O que é? Você trabalhar no portal Correio de Campanha. E eu sei tal que porra é portal, não sei nem. Mas vamos lá, vamos ver. Aí eu fui ver, eu olhei e disse, não, mas dá certo. Dá para mim, sou dentro. Sou dentro. E fui também. Então, tudo que você imaginar de jornalismo, eu acho que eu fiz. Werneck, aproveitando aí que você, digamos, foi um especialista genérico, eu estou falando isso porque você começou no jornal, foi para a televisão, trabalhou no rádio e chegou à internet. O que é que você destaca, Werneck, desse jornalismo, de quando você entrou, que você disse que nunca tinha passado na frente do jornal, e que você chegou até a internet? Que mudanças você destacaria no fazer jornalístico? Rapaz, veja bem, eu acho que, para mim,
a maior novidade, vamos dizer assim, a maior novidade, a maior mudança foi quando eu saí do jornal impresso para o jornal a frio, que eles chamam, era quente, o impresso. No chumbo, né? No linotipo e para a offset. frio no offset. Para mim isso foi um salto extraordinário. Porque o que veio depois veio na sequência Mas esse salto foi mais, Werneck, do ponto de vista de maquinário, né? Porque eu estou falando do ponto de vista do jornalismo. Mas assim, você me perguntou que alguma coisa que... É claro, não, eu estou... Uma coisa que me... Mas a outra coisa foi o campo que se abriu para o jornalismo. Porque antes você era limitado ali, praticamente todo mundo era jornalista de impresso, né? Quando entrou o offset e depois veio a internet e não sei o que, e vai por aí o campo abriu para o jornalismo de uma forma. Hoje existe muita coisa, existe o portal, tem agora um podcast. Podcast. Né? Podcast, que eu não sei nem para onde vai esse negócio. Eu lhe digo com sinceridade, eu saí, e depois que eu saí eu não me liguei mais em nada, porque eu disse assim, quando eu me aposentei, eu me aposentei da universidade, mas ainda trabalhava no Correio, no portal Correio. E eu cheguei para mim e disse, rapaz, eu estou aposentado da universidade, estou com um pé solto, mas o outro está agarrado aqui no Correio, porque eu não quero isso mais para mim não. Eu quero me desvincular de jornalismo completamente. Me desenganei de jornalismo quando começou... Só quero ficar com minhas memórias, né? Porque olha, o jornalista dizer que é isento, ele nunca foi. Certo. Isso é verdade. É a maior verdade. Agora, antes, na época que eu conheci, a gente tinha mais liberdade para dizer e expressar o que a gente pensava realmente. A gente não era tão cobrado. Mas quando começou a ser cobrado demais, você tinha que dar satisfação a um, dar satisfação a outro. Você fazia o seu texto, o cara ia corrigir seu texto, não era pelo texto em si, para ver se o seu português estava certo, se a informação estava correta, era para ver se você ia desagradar fulano ou ciclano. Aí eu comecei a me aborrecer com isso, sabe? Cada dia mais o jornalista está mais preso à empresa, ao político. Quando eu consegui me aposentar, eu me livrei de tudo isso. E aí eu pedi demissão do Correio exatamente para me livrar completamente de jornalismo. Eu digo, não, eu sempre tive minhas ideias. Você vê que a gente, até na Cabo Branco, a gente teve discussões, se lembra? Você se lembra como foi que eu saí do Correio, da Cabo Branco? Não me lembro assim do detalhe não. Eu saí sem querer criticar, jogar pá de pé em ninguém. Mas eu saí por conta da situação em que eu estava na União com relação a Erialdo Pereira. Erialdo Pereira estava cobrando de mim umas coisas que eu não estava conseguindo fazer. E eu estava estressado, eu tinha a universidade e tinha a Cabo Branco, estava me tirando do sério, eu estava ficando com aquela história de... Você sabe que a televisão, você editar em televisão, aí você depende de um camarada que vai botar as imagens, etc e tal, né? E eu recebi as matérias, certo de que era para o jornal meu, ainda era para de noite. Mas, rapaz, tem primeiro esse aqui, o jornal, fora o Bom Dia, era o maior que tinha. Eu precisava de matéria e não tinha matéria. Aí eu não sei o que foi que eu fiz com o Erialdo, que ele me pegou para isso. Me botou com Cristo. Aí eu fazia o jornal, às vezes o jornal estava no ar, eu ainda estava editando a matéria que ia para o outro bloco. Rapaz, era uma coisa, eu comecei a ficar estressado, não dava mesmo esse negócio não. Aí foi quando eu pedi demissão a ele. Que eu chegava lá sempre para dizer as coisas, para cobrar, para isso. Cheguei nesse dia e disse, o que é, Werneck, agora? Não vim lhe cobrar nada não. O que é? Eu vim lhe pedir demissão, eu vim pedir para você me demitir. Aí chega com um susto assim. O quê, velho? Foi.
Aí por quê? Eu disse, não, porque eu não aguento mais não. Está muito estressante para mim. Eu estou chegando. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, procurei fazer, meus pais me ensinaram, foi o seguinte: você não misture as coisas. No seu trabalho, o problema é no seu trabalho. O seu problema em casa é em casa. O seu problema separe os problemas. Então eu não gostava de chegar em casa com o problema do trabalho. Nem saía de casa para levar problema. Eu sempre fiz essa separação. Graças a Deus eu peguei isso com meus pais e fiz isso. Mas eu estava estressado de uma forma que às vezes eu chegava em casa estourando com o pessoal por conta do problema da televisão. Posso ficar assim. É realmente estressante, né, Werneck, o trabalho de televisão? O trabalho de televisão é estressante demais da conta. Porque o tempo é muito curto para você produzir, né? E outra coisa, você não depende só de si. Você depende de um conjunto de coisas. Você depende do editor de imagem, depende da produção. Da exibição, mesmo, né? Exibição. Ao vivo que vai entrar, né, Werneck? Vai estar doido, rapaz. É um negócio de louco. Aí eu digo, não. Então no Correio, eu estava no Correio quando eu pedi demissão também para poder ficar logo aposentado da vida. Porque eu me estressei. Em todo canto que eu trabalhei, eu me estressei. Por exemplo, eu fui secretário de redação do Correio da Paraíba, no tempo que Lena Guimarães, outra figura arretada, flamenguista, como eu, tu é vascaíno, né? Não fica para lá. Flamenguista como eu, chegava, me cobrava demais, bicho. Eu era secretário de redação, eu entrava no Correio. Você sabe que em jornal, a sexta-feira é crucial, né? Você faz Pescoção famoso, né? Meu Jesus do céu. Então eu chegava no Correio na sexta-feira, 1h da tarde, saía no sábado, 9 horas da manhã. Porque a minha função no Correio, como secretário de redação, era olhar todas as páginas, conferir todas as páginas, ler as matérias, ver o geral, se precisava mudar um pito, uma coisa, para poder corrigir, para poder a página ir rodar. Abria a porta para o trabalho começar e fechava quando terminava, quando né, terminava tudo. Rapaz, é estressante demais também. Foi uma época muito estressante para mim. Até que um dia eu cheguei para a Lena, ela chegou aborrecida com alguma coisa lá. Aí disse, Werneck, olha, eu quero uma página assim, 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 assim. Aí eu disse, Helena, o diagramador que está aí não sabe fazer isso. Aí ela disse, não, mas tem que saber. Não. Olha, o diagramador era o irmão de Lando, o Elton. E o Elton o Elton era aquele grosseirão que fazia o básico. O camarada que podia fazer era outro, que ela transferiu para de manhã. Tirou o cabo da noite e botou de manhã. Só fulano podia saber. Mas o Elton não vai fazer isso. Não, mas tem que fazer. Tá certo, eu vou mandar ele fazer, mas não vai sair bom. Aí foi, e ela lá, escrevendo o editorial, né? Aí eu peguei a página que ele fez, mostrei a ela, desse jeito. Reagiu com... Jogou quase que em cima de mim, sabe? Rapaz... Eu não gosto de futebol, não tinha... Olha, eu disse a você, não, mas tem que fazer. Mas não tem como, Lena, tem que ser desse jeito. Você demite o diagramador. Eu digo, não, aí eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer porque ele tem a limitação dele, ele sabe o que só pode fazer e o que não pode, e não foi culpa dele estar agora, nesse horário, trabalhando. Foi a gente que botou. Eu disse, a gente... Eu sei. Porque foi ela. Foi a gente que botou ele aí, eu não posso cobrar mais que isso. Ela disse, então... Eu digo, então nada. Você fala o seguinte, você não demite o diagramador. Você demite o chefe de redação que não tem condições de fazer um serviço, oferecer o serviço que você quer. Se você está pensando que eu não lhe demito, não, pode demitir. Eu estou dizendo isso, sem demitir o cão. Demita a mim, que sou o chefe dele, não posso lhe atender. Aí ele disse, amanhã a gente conversa.
tá certo. Aí passou, no outro dia de manhã, quando ela chegou, eu estava na sala dela, sentadinho, Esperando, ó. sem tremer, que eu não tinha Parkinson na época, agora eu tenho, mas eu tô sem tremer e tal, estou lá. Aí ela chegou e disse, oi, Werneck, tudo bom? Eu disse, tudo bom. O que é que há? Eu disse, não, vem resolver aquela história. Que história? Da minha demissão. Que demissão? Eu digo, você me disse que ia me demitir, porque eu disse que me demiti. Porque o diagnóstico, não, Werneck, oh, meu Deus, cabeça quente, ela disse, não, eu estou aproveitando aqui agora para fazer isso. Eu estou querendo porque eu não aguento mais, estou cansado. Não é mais nem pelo caso em si. Aproveitei isso aí, eu queria que você me demitisse. Não, eu vou fazer isso não, porque eu sei que você, quando eu entrei aqui, quando ela entrou, eu ia entrar de férias, quando ela passou a editora. Aí ela não me deu férias porque precisava do apoio, né? Do apoio. E foi passando e ela disse, eu sei que eu deixei você ir tirar férias e tal, e agora você está precisando de um tempo. Eu digo, rapaz, e aí? Eu estou precisando desse tempo, mas o tempo que eu quero agora é o tempo de sair. Eu não quero. Férias não resolvem, né? É. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma semana para você ficar. Eu não quero uma semana. Aí vem aquele negócio de, vamos fazer. Aí ligaram para ela, amanhã a gente conversa. Aí amanhã. Quando chegou amanhã, que ela entrou na sala. Estava lá tudo novo. O que é? Eu disse, vamos continuar aquela conversa. Aquela conversa. Werneck, acaba com isso. Eu vou lhe dar um mês, você fica de férias, entra de férias agora. Não tem problema, não, Helena. Você não entendeu ainda. Eu não aguento mais. Essa situação para mim está desgastando demais. E eu não estou aguentando. Engraçado, Werneck, sabe o que é? Desculpe lhe interromper assim. Não, é. Mas é que você sempre foi uma pessoa extremamente bem-humorada, né? E eu fico pensando aqui como foi você tendo esse tipo de conversa estressante, séria, né? Uma conversa que ia repercutir na vida, né? Na sua decisão. E o humor? O humor foi o seguinte, eu cheguei para ela e disse, me diga uma coisa. Eu já lhe pedi a demissão, você vai ter que me demitir, porque eu me diga, qual time que eu torço? Ela disse, Flamengo. Eu disse, qual o seu? Ela disse, Flamengo. Como boa flamenguista, me demita, eu não estou pedindo, faça esse favor a mim. Aí ela se abriu, riu, aí foi como, ela disse, Werneck, eu vou fazer, a contragosto, mas eu vou fazer. A mesma coisa foi Erialdo Pereira na Cabo Branco, quando eu pedi a demissão. Mas Erialdo era vascaíno, viu? Erialdo era vascaíno. Mas ele teve essa surpresa também. Eu digo, Erialdo, olha, eu não aguento mais não. Esse negócio de eu estar editando em cima da hora, o jornal eu fico tirando. Porque hoje não, hoje é tudo automaticamente. Você escreve aqui e já aparece lá para o locutor, né? Para o apresentador. O apresentador apresentar a matéria. Mas antes não, antes a gente fazia o texto, ia para não sei o que. 7 laudas de carbono, não era, Werneck? Uma série de coisas para poder chegar no ponto final. E não podia errar, né? Não, porque se errasse, tem que bater tudo de novo. Tudo novamente. Então tinha essas coisas. Aí a Erialdo chegou e disse, não, Werneck e tal, eu sei que tu está muito estressado. O estresse maior foi numa época, não sei se você se lembra, você era o editor do Bom Dia, eu tinha acabado de tirar a série de Silvazia no 2. Aí tu entraste em férias. Aí Erialdo Pereira chegou, reuniu nós três e disse, tem que ter um editor para o Bom Dia. Agora que o Luiz Carlos vai entrar de férias, eu digo, olha, lembro que eu tirei agora a série de Silvazia. Fui logo dizendo assim, ele disse, não, mas é você que vai ficar no Bom Dia. Aí eu digo, não, Erialdo, não faça isso não. Pelo amor de Deus, faça isso não, eu estou cansado, rapaz. E o Bom Dia, o Bom Dia é um programazinho chato. Eu não sei se ainda hoje é. A gente trabalhava uma parte de noite, na noite anterior, e ia de madrugada para dar sequência e não. Aí disse, mas vai ter que ser você, porque Silvio também fez isso, fez aquilo. E, rapaz, não tem condição não. Aí ficou e disse, olha, se você. Aí botou nós três para entrar no acordo. Aí vocês, cada um apresentou sua defesa, eu não tinha o que fazer. Olha, infelizmente
Não chegamos a uma conclusão. Ele E disse, o programa tem que ir pro ar, né, tem Werneck? que ir. Aí ele disse, então eu vou decidir. O que é que você decide? Ele disse, você vai fazer o bom dia. Eu disse, não, eu não faço isso não. Vamos fazer o seguinte, eu faço 15 dias. E Silvio faz 15. Aí ele disse, pode ser assim, senhor? Aí Silvio disse, pode. Ah, tudo bem. Aí eu disse, agora meus 15 dias deixa para os segundos 15 dias. Os últimos 15 Os dias. últimos, né? Aham. Porque eu estou vindo de um pega para capar agora, descanso 15 dias e foi como acertou. Mas isso ficou na minha mente, porque depois, eu não sei se foi depois disso, que ele ficou pegando no meu pé e tal, e quando eu dizia fazer uma coisa. Vocês consultavam muito ele quando ia fazer uma edição, que tinha uma entrevista, eu me lembro que vocês iam muito, conversavam muito com ele, como era que podia fazer, colocar, o que queria. Eu já não fazia, eu já entregava para ele pronto. Aí eu acho que ele não gostava muito dessa parte. Dessa independência. Ele gostava mais que as pessoas fossem a ele. Erialdo tinha isso. Porque ele queria fazer sempre o melhor, lógico, Claro, né? Todo mundo quer fazer o melhor. Mas eu fazia, quando estava feito já, às vezes ele vinha no ar. Mas Werneck, rapaz, tu fizesse. Foi eu. Não é assim? Não, mas não sei o que, porque editar matéria para televisão é ruim pelo seguinte, porque o repórter faz o off, depois vai, grava o off, para a gente cobrir as imagens em cima e botar As sonoras, a passagem, né? Aí nas sonoras, quando tinha uma entrevista, por exemplo, a Laredo Correia Neto foi entrevistado. Então, quando o editor botava a entrevista, ele queria que eu escolhesse, quando o cara começava a falar, ele, pronto, isso aqui, eu disse, não, peraí, rapaz, vamos ver o que o cara está dizendo, para combinar com o que eu estou dizendo aqui. Peraí. Não pode ser uma coisa atropelando a outra, não. E Aí tem que fazer já sentido, ficava né? assim, né? Aí eu disse, não, aí olhava, ouvia, Werneck, rapaz, tem tempo. Peraí, bicho, eu tenho que ver o melhor ponto aqui, não posso entrar desse jeito. Aí eu tinha essa coisa. Não sei se chegou na cabeça também dele. Não. Mas isso, Werneck, era um critério Era que tinha normal, que o ser. critério de todo mundo. Era para ser todo mundo. Mas eu não sei por que carga d'água, para mim, ficou um negócio. E ele começou a pegar no meu pé e eu comecei a me estressar. Até que foi quando eu pedi também demissão a ele. Aí, Werneck, não era isso que eu queria, não. Então, não, mas eu quero. Se você puder fazer isso por mim, me faça que, para mim, já deu, eu não aguento mais. Aí, eu também tinha o seguinte, eu me dava o luxo de fazer isso também, porque eu tinha o respaldo da universidade. Eu sempre trabalhei, quando eu trabalhava na União, eu sempre trabalhei na universidade, mas tinha um canto no privado. Porque na universidade a gente só dava 5 horas, jornalista só dá 5 horas, no serviço público principalmente. Não sei, hoje em dia, quando é contrato, não, aí você é pelo contrato. Mas pela lei era 5 horas. Ainda hoje é assim. É, né? É. Então eu dava 5 horas lá, eu tinha um resto de dinheiro para trabalhar em qualquer outro canto. Eu teve uma época que eu tinha 3, 4 empregos. Mas eu prestava serviço. O serviço. Não podia não ser presencialmente, mas o que era para eu fazer naqueles 4 empregos, eu fazia naqueles 4 empregos. E eu sempre me dei ao luxo de pedir demissão do Correio, de pedir demissão da Cabo Branco, porque eu tinha o respaldo da universidade. A feira estava garantida, né? Estava garantida, porque foi uma coisa que eu botei na minha cabeça o seguinte, olha, eu vivo do meu salário da universidade. O que aparecer é o que vai vir a mais. Foi com esse a mais que eu consegui pegar meus filhos, dar uma casa para cada um, construir uma casa para cada um apartamento para cada um, construir, troquei carro, comprei terreno, melhorei meu patrimônio, sempre com o a mais. O a mais, porque o meu da universidade era sagrado, e o meu da universidade era assim. Eu ainda por cima, eu botei na minha cabeça o seguinte, eu hoje,
a universidade pode atrasar meu salário, mas eu não vou deixar de comer esse mês, porque eu estou pagando esse mês com o que eu ganhei no mês passado. Lutei para isso. Te organizou para isso? Me organizei para isso, para ter sempre um salário dentro, pelo menos um salário dentro. Então foi desse. Aí eu tinha esse respaldo, eu podia me dar o luxo de fazer. Quando eu estava saturado de nada, eu não quero, eu não vou me submeter a uma situação dessas se eu não estou precisando disso. Isso foi uma coisa boa para mim. Quer dizer que você nunca abriu mão do seu bem-estar, né? Não, quando você se sentia pressionado, e ainda quando bem... interferia, porque veja bem, quando interferia dentro de casa, porque eu sempre criei meus filhos brincando com meus filhos. Eu podia ter 3, 4, 5 empregos que fosse, 10, mas eu tinha um tempinho para brincar, meia hora com a minha filha, com o meu filho. O Bernardinho tinha 7 anos de idade quando eu me separei da mãe dele. Mas eu brincava com ele, eu chegava com eles. Pô, quando eu trabalhava aqui com a Aguinaldo só fechava o jornal depois de meia-noite e meia, 1h da manhã. Aí a Kombi ia deixar a gente em casa, a gente trabalhava aqui. Que era uma festa, né? Uma festa. É uma festa, que eu digo. A Kombi levando todo mundo, levando né? todo mundo, era uma festa, era uma zona. Aí a gente ia nessa zorra todinha, era bom demais, foi uma felicidade. Foi uma felicidade. Então, esse tipo de coisa assim, eu sempre digo, eu tenho que ter um tempo para a minha família, para os meus filhos. E quando o trabalho interferia a ponto de atrapalhar... Começava a interferir, aí você... eu não conseguia. Aí depois parou Debré aí, porque, por isso que eu digo, eu sou um aditado por Deus. Quando eu me desvencilhava de uma coisa, aparecia outra, sempre foi assim. Graças a Deus, quando eu comecei a galgar as funções, as pessoas já me chamavam para o melhor que tinha para me oferecer. Era uma coisa interessante. Por isso que eu me doava completamente. Quando não dava mais para mim, quando eu sentia que eu não podia mais me doar, ou não estava conseguindo, ou não estava mais querendo, eu pedia para sair. E na universidade eu me dei bem também. Foi outro local onde eu me dei muito bem. Eu comecei como datilógrafo, mas daí a pouco eu fui para o... Quando descobriram que eu era jornalista, não estou dizendo desonando, mas eu cheguei quando eu cheguei na assessoria de imprensa lá, aí eu comecei a crescer também, cheguei a ser o chefe da assessoria de imprensa. Na época, inclusive, o reitor era depois de Jackson. Berilo? Não. Sobrinho. Sobrinho. Antônio de Souza Sobrinho. A mulher de Sobrinho era uma pessoa muito, vamos dizer assim, mandava demais. Queria mandar demais, não queria mandar mais do que eu. Isso é uma opinião minha. Veja bem, isso é uma coisa minha, muito minha. Ela queria fazer as coisas mais do que o próprio reitor. Uma vez ela chegou e me pediu, nem me conhecia. No telefone ela me pediu que o reitor ia fazer uma apresentação, uma coisa lá, e ela queria um repórter e fotógrafo lá. Na hora que eu mandei o repórter e o fotógrafo, o reitor já tinha falado, já tinha aberto o negócio, já tinha falado e a matéria saiu, mas o fotógrafo não pegou o reitor falando. Aí ela chegou e deu culpa de todo tamanho, porque o rapaz, olha, a senhora não... Veja bem, eu mandei o repórter, era até uma repórter. O fotógrafo foi também, só que o fotógrafo chegou atrasado, porque ele estava em outro evento, não deu para ele chegar na época, mas a matéria está feita, tem fotos do seminário, era um seminário. Tem tudo aqui, eu vou mandar para o jornal, vou pedir para o pessoal publicar e tal. Ela disse, não, mas não é assim não. Eu vou falar com o reitor e o senhor falhou comigo. Aí dessa vez ela foi lá falar, foi quando ela me conheceu. Você que é Werneck? Eu digo, sim, sou eu. Aí ela veio desse jeito para mim, olha, eu vou tomar minhas providências. Olha, se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, é que eu não baixasse a cabeça para ninguém.
Aí eu disse, olha, Eu brinco, eu tenho bom eu sou o humor, cabo né? mais maleável do mundo. Agora não é açúcar no meu juízo, não, pelo amor de Deus. Aí ela chegou e disse, olha, eu vou tomar minhas providências. Eu digo, a senhora pode tomar a providência que a senhora quiser. Se a senhora quiser, o que a senhora fizer está bem feito. Agora, essa matéria hoje, daqui ela não sai mais. Não vai sair mais nenhuma linha em jornal nenhum, porque eu não vou mandar essa matéria, nem foto, vai sair nada. Aí ela olhou assim e disse, é assim? Eu disse, é assim, desse aí. Porque a senhora exagerou. Eu resumi aqui, mas a bronca foi longa. Certo. Olha, para o cabo me aborrecer, precisa ser um negócio muito grave. Precisa do Flamengo ter perdido, né? Não, nem isso. Quando o Flamengo perde, eu já sei. Futebol só tem 3 resultados. Vitória, derrota ou empate. O cabo tem que estar pronto para os 3, Os né? 3. Aí, mano, eu sempre me aprontei para isso. Mas aí ela chegou e disse isso. Aí foi quando me aborreceu. Vou tomar minhas providências. Olha, a senhora toma a providência que a senhora quiser. Agora, não vai sair mais nenhuma letra, porque daqui eu não vou mandar mais nenhuma letra para lá. No outro dia, eu cheguei para trabalhar, os caras falaram, Werneck, tu não está mais aí não. Ela já tinha Providenciado a sua remoção. minha remoção. Fosse parar onde? Não, eu saí da chefia, eu Sim. fiquei na redação. Ela não podia me tirar. Certo. Eu era funcionário da universidade, funcionário correto, vamos dizer assim, Certo. nomeado, né? Sei. Não foi de Interessante, boca. né, Werneck? Como um chefe ou alguém chega a ter esse tipo de conversa, esse tipo de pressão com você, né? Porque você sempre foi um cara muito acessível, né? Sempre foi de colaborar, sempre foi de prestativo, Olha, né? Conte comigo. Se eu puder ajudar, pode ter certeza que atrapalhar eu não vou. Para você ter uma ideia, eu fui chefe da assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa na época do Mago, como Leitão. Hinaldo Leitão. Hinaldo Leitão precisava de um chefe de reportagem, que ele não estava satisfeito com o que estava lá na chefia. Aí ele chegou e disse, olha, convidou um colega dele, depois eu vou lembrar dele, ele convidou esse camarada. Aí o cara chegou e disse, rapaz, infelizmente eu não estou com tempo não. Mas eu tenho uma pessoa para você botar aí. Quem? Werneck. Foi quando eu trabalhei a primeira vez para um político que na minha vida, eu nunca quis trabalhar dependendo de político nenhum, ou botado em qualquer canto, político nenhum, para não dever favor para esse pessoal. Aí fui trabalhar com o Hinaldo Leitão. Quando eu fui conversar com ele, que ele me chamou e disse, me diga uma coisa, hoje tem um chefe? Tem. Fulano de tal. Eu disse, olha, você já conversou com ele? Que ele vai sair? Já, não tinha ainda conversado não, mas disse que já. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu assumo, mas depois que o menino sair. Que é um colega meu, jornalista, colega meu, ele vai chegar e dizer nunca a ninguém que eu passei por cima dele. Eu fiz sacanagem para tomar o lugar dele. Ninguém nunca vai dizer isso na minha vida. E não vai ser agora. Aí ele se acertou com o cara lá e foi como eu assumi a assessoria de imprensa da Assembleia. Foi uma coisa boa também, foi outra novidade para mim. Werneck, desse tempo todo de jornalismo, alguma lição, por exemplo, dos tempos de A União, que você carregou pro resto da vida? Na minha vida, minha mãe disse uma frase para mim, quando eu comecei a trabalhar com ele, disse, olha, e comecei a namorar, comecei a arrumar menina e tal, ela disse, olha, saiba, para onde você for, ela disse, olha, a frase era, saiba entrar e saiba sair. Essa frase eu tomei como um negócio extraordinário. Um lema, né? É um lema. Porque, veja bem, era você, faça a coisa certa, procure fazer a coisa certa, não passe por cima de ninguém, seja honesto. A frase dizia tudo isso aí, resumia tudo isso. Seja honesto, seja sincero, seja camarada, seja solidário. Tudo isso estava nessa frase aí que ela disse. E eu botei isso na minha cabeça e levei para frente.
Werneck Barreto, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Memórias à União. Luiz, eu que agradeço, eu que agradeço a essa oportunidade, porque, olha, você é um privilegiado, porque são poucas as vezes que alguém pode dizer que eu participei de uma entrevista, eu sendo entrevistado. Sendo protagonista. Sendo protagonista. Isso não ocorre com facilidade, não. Nunca dei essa brecha, vamos dizer assim, porque eu sempre fiquei mais do lado de trás das câmeras, sempre na base, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que não foi a mim que você deu, não, foi a União, né? A nossa escola. A União tudo, a União tudo. A União foi o começo da minha vida, que eu só tenho uma coisa, eu ainda tenho uma tristeza, acho que eu vou levar para mim. Não vou levar, não merece não, porque a União foi tão boa para mim, que eu queria o seguinte, o que eu sempre imaginei era um dia chegar a ser diretor da União. O meu irmão foi diretor de jornalismo daqui, do jornal. Eu queria chegar, como eu comecei na base, eu queria chegar aí, até isso aí. Até editor eu ainda fui, por pouco tempo, porque eu já assumi outra coisa, mas fui. Aí eu queria ser editor. Diretor de jornalismo, diretor de jornalismo da União. Nunca consegui, porque eu também nunca fui atrás de político, nunca estava nessa área de... Que o cargo exige, né? Quem escolhe. E esses cargos de diretor exigem essa... A única coisa que eu lamento na União é não ter sido diretor dela. Uhum. Mas o resto eu fui tudo na União e devo tudo à União. A União foi a minha mentora, foi a minha professora, foi tudo. A União foi tudo, quem fez minha vida. Pelos colegas com quem eu trabalhei, pelas pessoas com quem eu trabalhei, eu tirei sempre o melhor que eu pude de cada um deles, em qualquer área, em todas as áreas. Aí depois, não só na União, como em todos os setores, em todos os lugares onde eu trabalhei, eu sempre colhi um tiquinho que foi daquele ou daquele outro. O melhor deles eu sempre procurei fazer. Werneck, muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima edição do Memórias à União. Eu que agradeço.